Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o presidente Lula hoje na reunião do G7. Ele defendeu que haja uma conferência de paz para dar uma solução ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Na Itália, Lula insistiu que a base do evento deve ser, a base do acordo deve ser um projeto selado entre Brasil e China. A iniciativa prevê um plano de paz que seria negociado numa reunião envolvendo as delegações tanto do Kremlin quanto de Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi ao G7, mas participou dos encontros um dia antes da chegada de Lula e dos demais convidados. Vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. Padilha, como que você vê essa questão? Porque Lula insiste em trazer Putin para a mesa de negociação, mas Putin é o invasor. Ele claramente iniciou a guerra e para parar a guerra ele quer um pedaço da Ucrânia, uma guerra que ele provocou. Isso. Faz sentido? Olha só, não vai existir paz sem que os dois lados assinem um acordo. Então, de uma certa maneira, o Lula está certo. Não tem como fazer uma negociação de paz sem que esteja de um lado da mesa o Putin, do outro lado da mesa o Zelensky. Impossível, certo? Porque para ter paz, os dois têm que acordar uma forma de terminar o conflito. Então, o Lula tem razão. A questão é, dá para fazer isso agora? Essa é a questão, né? E a opinião do mundo inteiro é que é impossível fazer isso agora. É impossível trazer os dois para a mesa agora. Por quê? Porque o Zelensky, apoiado pelo governo dos Estados Unidos e pela Europa, está irredutível. Eu não faço acordo que eu perca território. E os Estados Unidos fez uma série de medidas que impactaram a Rússia profundamente, obrigando a Rússia a não usar o dólar como moeda de troca internacional, de comércio internacional, pela primeira vez, e confiscando 50 bilhões de dólares da Rússia para financiar armas a serem enviadas para a Ucrânia e flexibilizando o uso de mísseis de longa distância para o exército da Ucrânia. Então, o que está acontecendo agora? Está acontecendo, o mundo está voltando a apoiar a Ucrânia e a flexibilizar a forma pela qual esse apoio acontece, apesar das ameaças nucleares do Putin. Então, a Ucrânia não vai fazer esse acordo. E o Putin, se o Putin sair de lá sem território, ele está liquidado. Então, não tem como acontecer isso. Assim, no frigir dos ovos, o que não está na hora. Quando a Rússia realmente sofrer economicamente, o Putin balançar, as pessoas lá virarem contra a guerra lá, Vietnã aqui na década de 60, 70, se tiver uma pressão contra o Putin para fazer um acordo, pode ser que o Putin sente na mesa e fale, olha, eu não preciso ter tanto território, eu posso ter um pouco menos de território. Aí o Zelensky pode fechar um acordo assim. Mas agora não vai acontecer. Então, eu acho que o Lula está filosoficamente correto, mas o timing dele é irreal. E tem outro ponto nesse timing também, né, Léo? Eleições nos Estados Unidos, porque se Trump ganha, muda tudo. Trump ganha, muda tudo, até porque o Trump vai tirar o pé do apoio à Ucrânia e o Trump, que tem uma relação, vou usar a palavra correta, promíscua com a Rússia de Putin, né, para dizer o mínimo, né, vai saber como ele foi ajudado, né, em eleições passadas pela Rússia de Putin, vai Opa! tirar o pé, né? E o Zelensky sabe disso, né? E o Zelensky está com pressa porque sabe disso também, né? Agora, o ponto é o seguinte, acho que eu concordo plenamente com o Padilha, né? E acho que o que o Padilha até falou do Vietnã é interessantíssimo, porque vamos lembrar o que que aconteceu. Tem muita gente falando, viu? Muita gente falando, não, o Lula não deveria, o acordo de paz tem que ser a Ucrânia e os países democráticos, né? Para costurar. Eu falei, oi, né? Você concorda? O acordo de paz tem que ter os dois lados juntos. Ah, mas isso não é possível. Bem, os acordos de paz em Paris, né, em janeiro de 73, né, foram assinados pelo Vietnã do Norte, pelo Vietnã do Sul, pelo exército Vietcong e pelos Estados Unidos, que perdeu a guerra também. Então, os Estados Unidos topou, tava todo mundo, todas as partes do conflito estavam lá e assinaram o Acordo de Paris em 73, o Acordo de Paz, para pôr fim à guerra do Vietnã.
Então, tava lá, inimigos dos dois, o pessoal dos dois lados, não era uma festinha, era um lugar lúgubre, era uma tristeza só, por indo para os Estados Unidos e tal, mas o pessoal sentou, decidiu, discutiu e assinou o acordo, né? É claro, a assinatura é só a parte final, houve toda uma negociação que durou 5 anos, né? Então, para chegar naquele momento. Então, o que acontece? Na diplomacia existe a figura da saída honrosa. A gente vai ter que só esperar para saber se a saída honrosa vai ser pro lado da Ucrânia ou se a saída honrosa vai ser pro lado da Rússia. Mas uma das duas vai ter uma saída honrosa. E mesmo assim, o que que vai acontecer ao final das contas nesta guerra a Ucrânia não vai ter o que quer, a Rússia não vai ter o que quer totalmente, mas os dois lados vão ter que ceder. E vão ter que ceder por uma razão simples. A Rússia é uma potência nuclear. A Rússia é uma potência nuclear que tem a China, inclusive, lá atrás, tipo, dando guarida econômica. Não porque a China está apoiando a guerra, mas a China não quer intervenção na China quando a China retomar Taiwan, entre outras coisas, né? Não quer intervenção do mar da China também. Né, todos aqueles conflitos. Então, no final das contas, né, você está numa situação que o Ocidente despeja arma na Ucrânia e dinheiro na Ucrânia. A Rússia o pessoal achou que a Rússia ia quebrar, porque o McDonald's, todas as empresas saíram e tal. Só que não quebrou. Não do jeito que a gente imaginou, né? Tá mal das pernas em muito sentido, tá, mas tá lá, vendendo gás, né? E tudo isso mais, vendendo grãos. Então, eu concordo com o Padilha. A proposta do Lula é a proposta que vai ter que ser. Não existe acordo de paz sem os dois lados sentados. Os Estados Unidos sabem disso muitos anos atrás, né? Mas neste momento, enquanto os Estados Unidos e a Europa despejam dinheiro e recursos e a Rússia se mantém, e no limite, se o Putin não for sair, não for derrubado, o pessoal da Ucrânia achou que o Putin ia ser derrubado pela população. Não foi. E o cara fica o tempo inteiro falando que, olha, temos armas atômicas, né? Ele vai lançar? Não, mas é dissuasão, como foi na Guerra Fria. Então, vai demorar um tempo, mas em algum momento todo mundo vai ter que sentar para conversar e todo mundo vai ter que ceder alguma coisa.